Bem-vindos à Mudança Diária para Portugal, episódio 27. Aqui é Lucas Mendes. Hoje vamos falar sobre como montar um dossiê à prova de rejeição para a comprovação de renda no visto D7 e D8, com números atualizados de 2026. Vamos direto ao ponto para que você saia daqui sabendo exatamente o que priorizar. Gancho rápido. Por que este dossiê salva vistos? Porque a maioria das negativas hoje não é por falta de renda, e sim por dossiês desorganizados, valores mal convertidos e documentação com lacunas. Se você apresentar prova consistente, coerente e autenticada, reduz drasticamente o risco de pedido negada. No final deste episódio, você terá um checklist claro, exemplos em euros e uma ordem lógica para montar o seu pacote documental. Promessa e resumo prático. Vou listar os documentos essenciais. Depois, mostrarei números de referência em euros para 2026, com margem de segurança. Em seguida, explico tipos de renda aceitos e os erros que mais levam à rejeição. Por fim, entrego a ordem ideal de apresentação e toque final sobre autenticação e tradução. Tudo isso com exemplos reais e rápidos modelos mentais para você seguir. Seção 1. Números reais e tipos de renda. Quanto provar e exemplos práticos. Começando pelos valores. A referência mínima para 2026 continua vinculada ao IEAS, valor do salário mínimo português, como parâmetro prático. Para um pedido individual, recomendamos comprovar de forma líquida e regular o equivalente a pelo menos uma vez o IEAS anual disponível por mês, o que hoje fica em torno de 900 a 1.200 euros mensais líquidos como valor objetivo para o consulado não questionar a suficiência. Para a segurança, recomendo ter uma margem, comprovar entre 1.500 e 2.000 euros por mês para um titular sozinho, contando rendimentos estáveis ou combinação de poupança mais rendimentos. Para um casal, some 50% a 80% a mais por dependente, então pense em 2.500 a 3.200 euros por mês como margem segura. Para uma família com 2 filhos, a margem costuma ficar entre 3.500 e 4.500 euros por mês para reduzir questionamentos. Como converter reais para euros? Use a média dos últimos 3 meses da cotação oficial ou o câmbio do seu banco e sempre explique no dossiê qual critério você usou. Não apresente um único câmbio pontual. Mostre extratos e comprovantes com datas que sustentem a conversão. Minha regra prática: aplicar uma margem conservadora de 10% para cima nos valores convertidos como colchão de segurança perante o CEF. Tipos de renda e documentos aceitos. Vamos listar os que têm mais peso e como apresentá-los. 1. Assalariado CLT. Olerites dos últimos 6 meses, contrato de trabalho, carteira assinada e declaração do empregador se houver. 2. Trabalhador autônomo, recibos verdes. Contratos assinados, recibos verdes dos últimos 12 meses, extratos bancários mostrando recebimentos e declarações de clientes com assinatura e contato. 3. Freelancers e prestação de serviços. Cópias de contratos, notas fiscais ou recibos, extratos, e-mails combinando entregas/pagamentos. 4. Rendimentos de investimentos e previdência, extratos de fundos, dividendos, comprovantes de pagamento de aposentadoria e documentos do banco com histórico mínimo de 12 meses. 5. Poupança e patrimônio, extratos de contas a prazo, certificados de depósito, escritura de imóvel com rentabilidade quando aplicável. Em todos os casos, acrescente declarações explicativas curtas que conectem o documento à origem do rendimento. Seção 2. Erros que levam à rejeição e passo a passo para montar o dossiê. Primeiro, os erros mais comuns. Inconsistências de datas entre contratos e extratos. Extratos curtos, menos de 6 a 12 meses. Ausência de tradução juramentada quando exigida. Documento sem autenticação ou apostila. E declarações vagas, sem valor probatório. Por exemplo, um e-mail genérico sem assinatura nem valor pago associado. Agora, o passo a passo prático para montar seu dossiê. Passo 1. Reúna as provas principais por tipo de renda, contratos e recibos primeiros, extratos bancários correspondentes, declarações de clientes e comprovantes de pagamento. Passo 2. Organize por ordem cronológica e por tipo, agrupando cada renda com seu extrato. Passo 3. Inclua uma carta explicativa do titular com sumário financeiro,
fonte de renda, média mensal nos últimos 12 meses, critério de conversão para euros e margem de segurança. Passo 4. Traduções juramentadas para documentos que o consulado exigir. Traduza contratos, declarações e certificados. Passo 5. Autenticações. Apostila de AIA para documentos brasileiros quando necessário e checar se o consulado pede confirmação consular. Finalize com um índice e um sumário executivo no topo do PDF e prepare 2 cópias físicas organizadas com separadores. Autenticação e tradução. O que você precisa saber em termos de custo e prazos? Traduções juramentadas variam bastante. Espere entre 30 e 120 euros por documento, dependendo do tamanho e urgência. A apostila de AIA no Brasil costuma levar de 3 a 10 dias úteis. Contabilize custos de deslocamento e cópias autenticadas. Se você estiver enviando ao consulado, verifique se precisam de confirmação consular após a apostila. Alguns consulados pedem, outros não. Planeje com 3 semanas de antecedência, para evitar correria. Seção 3. Estratégias alternativas válidas e complementares. Nem toda renda precisa ser comprovada apenas por holerite. Declarações de clientes, contratos de prestação de serviços com recibos, transferências programadas entre contas com histórico e comprovantes de poupança sólida podem complementar uma renda irregular. Se sua renda é variável, faça um dossiê multimodal. Combine contratos, 3 a 12 meses de extratos, declarações de clientes assinadas e um cronograma de pagamentos futuros quando possível. Uma carta do contabilista explicando a média mensal também ajuda bastante. Evite preencher lacunas com declarações informais sem prova bancária. O CEF quer trilha verificável. Recapitulação. Os 5 pontos essenciais que salvam um pedido. 1. Coerência entre contratos e extratos. 2. Histórico mínimo de 6 a 12 meses quando possível. 3. Tradução juramentada e apostila conforme exigência. 4. Carta explicativa com método de conversão e margem de segurança de pelo menos 10%. 5. Organização. Índice, sumário executivo e cópias físicas bem separadas. Se você seguir esses 5 pontos, sua chance de evitar uma rejeição por documentação aumenta muito. CTA. Essa é a sua jogada de hoje. Se você quer o checklist pronto, com modelos de carta, modelos de declaração de cliente e a ordem exata de apresentação em PDF físico, eu preparei um kit prático no meu curso e um PDF gratuito para assinantes. Ofereço também consultoria para revisão do dossiê antes do envio, onde eu e a equipe revisamos cronologia, traduções e margens de conversão. Acesse o link no podcast ou no site e agende sua revisão. Às vezes, uma correção simples evita meses de espera. Vamos falar a real. Um dossiê bem montado é o que vai tirar seu pedido da zona de risco. Vamos fazer sua mudança acontecer. Essa foi a sua dica prática de hoje. Aplique e avance na sua mudança para Portugal. Vamos falar a real e fazer sua mudança acontecer. Um abraço e até amanhã.